10 hábitos que eu estou fazendo para poder viver o meu glow up ainda esse ano. Se você sente que precisa dar um glow up ainda esse ano, mas não tem a mínima noção por onde começar, fica até o final desse vídeo, que nesse vídeo aqui eu vou compartilhar com você 10 hábitos que eu estou vivendo aqui na minha rotina, que já estão me trazendo bastante resultado e não só resultado na aparência física, né, por exemplo. Assista esse vídeo aqui até o final, são hábitos simples, hábitos que você vai conseguir já colocar aí na sua rotina hoje mesmo. Tem alguns hábitos que você já vai ver o resultado dele em uma semana e outros que você vai ver de médio a longo prazo. Porém, se você não começar a fazer esses hábitos hoje, você nunca vai ver esses resultados, entende? E se você ainda não me conhece, eu sou a Gleite, aqui nesse canal eu falo sobre mudança de vida, sobre evolução pessoal, e se esse tipo de assunto é interessante para você, não se esqueça de deixar um like aqui nesse vídeo e se inscrever aqui no canal. E o primeiro hábito que eu coloquei aqui é acordar cedo. E eu sei que é um hábito que parece meio clichê, né? Todo mundo acha que fala isso, acorde cedo para você ter o seu glow up. Mas é real esse hábito. Gente, teve uma época que eu acordava muito tarde, eu acordava quase 9 horas da manhã. E aí eu já levantava naquela agonia, porque aí tinha que arrumar a cozinha, tinha que fazer almoço, tinha que levar menino para a escola. E acabava que eu não tinha um tempo para mim. Então hoje, acordar cedo para mim é muito importante. E eu não tô falando pra você acordar às 5 horas da manhã, porque eu acredito que isso varia muito da rotina de cada um sabe que hora consegue acordar. Eu, por exemplo, não consigo acordar às 5 horas da manhã. Se eu acordar às 5 horas da manhã, pode ter certeza que meu dia vai ser todo minguado, digamos assim. Mas eu consigo acordar de boa às 6h40, 6h30, 6h40, até 7 horas. Pra mim, tá ótimo esse horário. Eu levanto nesse horário, por quê? Porque aí eu consigo me priorizar pela manhã. Eu tenho um tempo só pra mim, eu tenho um tempo pra me tomar meu café da manhã em paz, eu tenho um tempo pra me poder fazer o meu devocional, eu tenho um tempo pra me poder cuidar do meu corpo, pra me malhar. Então, assim, quando eu acordo cedo, eu consigo me priorizar pela manhã. É aquela coisa, né, gente? Você ser prioridade primeiro antes de você começar a cuidar de todo o resto. De casa, família, marido, filho, todo o resto que a gente precisa cuidar. Então, se você acorda tarde, começa a levantar mais cedo. Começa a se colocar como prioridade. Se você acorda e já vai fazer todas as demandas do dia, então você acorda mais cedo para você se priorizar antes de todo mundo. O segundo hábito que eu coloquei aqui é a rotina do sono, para você poder dormir melhor à noite. O que eu ando fazendo para me poder ter noites melhores de sono? Apesar que isso varia muito do dia, porque eu tenho um bebê pequeno, gente. Então tem dia que ele dorme a noite toda e tem dia que ele acorda várias vezes na noite. Mas o que acontece? Eu tava com muito problema de insônia antes. Então eu não tava conseguindo dormir cedo e não conseguia acordar cedo, porque aí acabava que eu dormia muito tarde. Então hoje eu estou criando uma rotina do sono. Eu confesso para vocês que eu não consigo seguir todos os dias certinho. Mas é algo que eu venho exercitando e que no dia que eu consigo fazer, eu já vejo grande diferença na minha rotina no próximo dia, né? Então eu venho, depois das 8h30 da noite, eu venho deixando as telas. Eu evito de pegar celular, eu evito de ficar assistindo TV. Então, depois das 8h30, eu evito ficar vendo telas, porque a tela, gente, a gente sabe que faz mal pra gente na questão do sono, né? Porque a tela azul, eu não sei explicar as coisas muito bem pra vocês, mas a gente sabe que faz mal sim, que influencia sim no nosso sono. Então, depois das 8h30 da noite, eu evito de ficar vendo telas, vendo celular ou televisão. Eu venho construindo uma rotina. Então, depois das 8h30 da noite, que eu já jantei, já tenho algum tempo, né? Então, eu vou tomar um chazinho, né? Pra poder acalmar. Eu sou uma pessoa extremamente agitada. Então, se eu ficar muito agitada antes de dormir, provavelmente eu não vou conseguir dormir. Então, eu tenho que ir meio que acalmando mesmo. Então, as luzes da minha casa já ficam mais escuro. Eu tomo um chazinho de camomila para poder relaxar. Eu vou ler algum livro, né? Eu vou ficar mais quietinha para poder deitar e dormir. Então, às vezes, eu fico até horas, assim, mais de meia hora deitada na minha cama, só olhando pro teto, quietinha, olhando pro lado, olhando pro outro. Mas isso é importante para o meu corpo entender que está na hora de eu relaxar e dormir. A gente sabe que para a gente ter um dia muito bom, né? Para o outro dia ele ser muito bom, a gente tem que ter uma boa noite de sono. Eu vejo muitas mulheres que ficam reclamando, até do meu convívio meio social, falam, eu não consigo acordar cedo. Mas aí vai ver a hora que ela vai dormir, dorme 11 horas da noite, dorme meia-noite, aí realmente, gente, acordar cedo no outro dia é meio complicado. Aí no outro dia acorda 10 horas da manhã e depois fica aí naquele ciclo sem fim reclamando da vida, que não consegue fazer nada da vida, né? Então,
Vamos nos policiar em relação a isso, dormir bem à noite, fazer uma rotina do sono, dormir cedo, para poder acordar cedo e fazer acontecer na sua vida. Terceiro hábito que eu coloquei aqui é fazer uma meditação 2 vezes por semana no cabelo. Uma meditação, para quem não sabe, é você dormir com óleo no cabelo, gente. Você passar um óleo, pode ser óleo de coco, pode ser óleo de riça. Óleo de riça não, gente, quer dizer, eu vejo muita gente usando, mas eu já usei ele uma vez, meu cabelo foi horrível, meu cabelo embaraçou até. Então pode ser o óleo de coco, que é o que eu passo atualmente, e é muito bom pro cabelo. Tem óleo de alecrim, tem vários óleos aí. Tem que ser um óleo bom, um óleo 100% extra virgem, né, 100% natural. E você passa no cabelo 2 vezes na semana e vocês vão ver a maravilha que vão ficar do seu cabelo. O meu cabelo, gente, eu tô gostando demais dele. Ele tá ficando mais baixinho. Olha o tanto que ele tá brilhoso. Hoje de manhã eu passei a umectação. Eu não passei ontem à noite porque eu esqueci. Eu fui dormir e esqueci. Mas hoje cedo eu levantei e foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Foi passar o óleo no cabelo antes de eu começar a fazer meus exercícios, antes de eu tomar o meu café, né? E depois que eu terminei de fazer tudo que eu tinha que fazer, eu fui lavar meu cabelo. E esse hábito, ele é muito bom, principalmente para aquelas pessoas que é igual eu, que não tem muita paciência para ficar cuidando muito do cabelo, ou que não tem tempo até mesmo para parar em um salão para poder fazer hidratação, ou ficar comprando cremes muito caros também. Então, passem óleo no cabelo de vocês. Claro que, no meu caso, a umectação serve muito bem, porque meu cabelo é cacheado, é um cabelo seco, né? Então, ele dá aquela diferença. E aí você tem que ver o que é bom pro seu cabelo também, que eu acho que tem cabelo liso que às vezes não pode fazer umectação, essas coisas assim. Mas esse é um hábito que eu venho exercitando e que tem funcionado bem aqui. Meu cabelo tem ficado muito bonito ultimamente, eu ando amando. E é um hábito também que você pode pensar em colocar aí na sua rotina, que você vai ver já a diferença no seu cabelo. O quarto hábito que eu coloquei aqui é diminuir o açúcar. E todo mundo sabe que o açúcar, gente, não faz bem para nossa saúde, a gente sabe disso. E vocês viram aqui que eu coloquei para diminuir, não foi nem para você cortar, eliminar, porque eu sei que quando você vai fazer mudança de hábito, se você colocar algo muito radical, você não vai conseguir sustentar a longo prazo. Então, vai diminuindo aos poucos o açúcar da sua vida. E esse é um hábito que eu venho exercitando já tem um tempo, mas com mais ênfase, digamos assim, nas últimas 2 semanas. E eu confesso para você que está sendo bem desafiador, mas que eu tô conseguindo aos poucos. Eu já diminui bastante o açúcar em vista do que eu comia antes. Então, às vezes, se eu via uma travessa de pudim lá em casa, aqui em casa, né? Eu queria comer ele de uma vez. Hoje em dia, se eu for comer, eu como só um pedacinho, assim, bem pequenininho. Então, eu venho diminuindo bastante o açúcar e eu já venho notando também a diferença no meu corpo. Gente, o açúcar, ele me deixa inchada, ele me deixa com muita gases na barriga. Então, eu já venho notando diferença que diminuiu o açúcar, diminuiu o doce, né? Nossa, melhora demais o meu dia, porque tinha dia que eu chegava no final do dia e eu tava me sentindo mal, empanzinada, com a barriga doendo, cheia de gases, aquele inchaço. Então, eu me sentia desconfortável, sabe? Então, eu venho já notando diferença e eu acho que é um hábito muito bom você começar a exercitar aí. Quinto hábito que eu coloquei aqui é água em jejum. Gente, eu ando tomando um copo cheio desse. Esse copo aqui ele é mais ou menos de 300 ml. E eu venho tomando ele cheio todos os dias de manhã. Todo dia de manhã eu venho tomando água em jejum. E esse é um hábito que você provavelmente vai ver de médio a longo prazo, talvez você não veja logo de imediato os benefícios, mas é um hábito muito bom de você exercitar, porque ele vai fazer bem para a sua pele. O seu corpo, ele meio que tá acordando ali, então você ajuda a hidratar o seu corpo, porque acaba que quando você fica à noite, né, você fica mais ali de 8 horas sem beber água, você meio que acorda desidratada. Então, quando você já logo acorda e toma um copão de água, isso já ajuda o seu corpo a acordar, já ajuda no funcionamento do seu cérebro, do seu corpo em geral. E eu ando tomando ultimamente, nessa última semana agora, tomando água morna. Porque uma amiga minha me indicou, ela disse que é muito bom a água morna. Ela falou vários benefícios lá que tem pro organismo da gente e eu comecei a tomar água morna. Água morninha assim, não quente, sabe? De manhã cedinho. E água também com cravo, gente. Antes de dormir, eu encho esse copo de água e coloco alguns cravos aqui dentro, tipo uns 3 ou 4. E aí eu tampo e deixo do dia pro outro. E aí no outro dia cedo eu acordo e eu já vou lá e tomo ele inteiro de água.
a água com cravo, porque a água com cravo também ela é muito boa para desintoxicar o corpo, para fungos no corpo, fungos no intestino, para quem tem problema de candidíase de repetição, por exemplo, eu estava pesquisando, disse que é muito bom também, então fica a dica aí para vocês, bebam água todo dia em jejum pela manhã. O sexto hábito que eu coloquei aqui é se arrumar pela manhã. Gente, esse hábito aqui, ele é muito bom para você fazer acontecer no seu dia. Teve uma época que eu ficava o dia inteiro de pijama, com a roupa que eu acordei, com a cara que eu acordei, com os dentes sem escovar, com o cabelo sem arrumar, eu ficava até o final do dia. E isso era horrível, você passa o dia naquele desânimo. Então hoje, depois que eu levanto, que eu tomo meu café, que eu faço meu devocional, que eu faço os meus treinos, né, que eu fiz tudo que eu me priorizei pela manhã, eu vou lá e tomo o meu banho premium, né, digamos assim. Então eu vou lá, tomo o meu banho, me arrumo, às vezes eu passo maquiagem, não é todo dia que eu passo maquiagem, mas às vezes eu chego a passar maquiagem. Mas só o fato de eu tomar um banho, eu me arrumar, de eu vestir uma roupa bonita, uma roupa que vai ficar bem, até mesmo se eu precisar sair, porque outra coisa também era vestir roupas velhas, né, para ficar dentro de casa. E às vezes chegava visita, ou às vezes eu precisava sair rápido, e aí eu tinha que ir lá e ficar na agonia para trocar de roupa. Então, só o fato de eu me arrumar, vestir uma roupa bem, me arrumar meu cabelo, cuidar de mim e ficar pronta para viver o meu dia, parece que todo o meu dia já fluía de forma melhor, sabe? Eu já conseguia executar tudo aquilo que eu precisava fazer. Então, faça esse hábito aí também de se arrumar pela manhã. Vocês vão ver que você vai notar diferente já logo no primeiro dia, o tanto que o seu humor muda, o tanto. O sétimo hábito que eu coloquei aqui é limitar as redes sociais. E esse hábito aqui foi um dos que mais tiveram impacto na minha rotina, na minha ação e execução para fazer acontecer na minha vida. Vocês não têm noção. Porque eu percebi que eu ficava mais de 4 horas por dia em uma única rede social. Gente, no dia que eu vi isso, porque tem a parte lá nas configurações dessa rede social, no Instagram, né? Que tem como você ver o gerenciamento do tempo, para você ver quanto tempo você fica. E no dia que por acaso eu tava mexendo lá, ele tinha liberado essa função e eu olhei, eu quase caí para trás. Porque eu sempre era uma pessoa que reclamava demais que eu não tinha tempo para fazer acontecer na minha vida. Eu vivia reclamando, eu não tenho tempo para isso, eu achava que um dia era muito pouco. Eu sempre ficava falando assim, o dia podia ter 48 horas, porque parece que nunca é o tempo suficiente para me fazer acontecer na minha vida, para me fazer as coisas que eu quero. Mas aí eu fui ver, eu ficava mais de 4 horas somente no Instagram, gente. E isso é assustador, você passar 4 horas do seu dia, da sua vida, olhando a vida do outro, de vez de você estar fazendo na sua própria vida. Então, hoje eu limitei meu tempo de tela, eu fico somente 1 hora por dia, tá? Em rede social. Então, deu aquela 1 hora, eu não acesso mais, eu vou fazer qualquer outra coisa na minha vida, menos assistir, menos ficar em rede social. Esse hábito aqui, igual eu falei, ele mudou muita coisa na minha vida. Principalmente a questão da execução, porque como eu vi que eu ficava muito tempo gastando tempo em rede social, e agora não, eu gasto o meu tempo mais fazendo acontecer na minha própria vida. Então, eu sinto muito mais realizada hoje, porque eu vejo que muita coisa está acontecendo graças a eu ter saído das redes sociais, de ficar muito tempo olhando ali a vida do outro. E aqui eu não tô falando, gente, para você simplesmente sumir, sabe? Falar assim, eu não vou entrar mais nunca mais em rede social, excluir o aplicativo, você não precisa. Mas você precisa ter consciência disso, você limitar o seu tempo lá, porque você ficar só consumindo conteúdo de outras pessoas e não fazendo as coisas que você precisa fazer na sua vida vai te deixar frustrado em um determinado momento. O oitavo hábito que eu coloquei aqui é comer proteína em todas as refeições. Então, hoje eu faço 4 refeições ao dia. Eu tomo meu café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta. São minhas 4 refeições. E todas elas eu tento sempre comer proteína. Esse hábito de comer proteína em todas as refeições tem sido muito bom, porque ele me ajuda no ganho de massa muscular e também ele me ajuda a comer limpo, né, digamos assim. Aí evita de eu ficar comendo besteira na hora dos lanches, por exemplo, na hora do café da manhã ou na hora do lanche da tarde, que são os horários que a gente tem mais tendência de comer uma besteira, né, digamos assim. Então, eles estão me ajudando a evitar de ficar comendo muita besteira, porque antes eu comia o quê? Bolo, eu comia rosca,
eu comia outras coisas. Então, como agora eu tenho que adicionar proteína na refeição, então faz com que eu me programe antes. Eu compro, por exemplo, pão, eu faço uma tapioca com frango, eu como um pão com carne ou um pão com ovo. Então, acaba que eu me programo melhor para poder cumprir com essa meta, né, de comer a proteína em todas as refeições. E aí evita também de eu comer besteira. E, gente, esse hábito aqui pode parecer para algumas pessoas falar assim, mas eu acho que esse hábito não rola para mim. E assim, claro que cada um tem a sua dieta, tem o que quer fazer com o seu corpo, né, essas coisas assim. Mas eu acredito que comer proteína em todas as refeições é tanto para quem quer emagrecer, tanto também para quem quer ganho de massa muscular, que é o meu caso. Quando você come mais proteína, você sente uma saciedade maior. Então, para quem quer emagrecer, às vezes seja legal também você adicionar mais proteína. Tem muita gente que corta tudo, né? Quer comer pouquinho de tudo, come carne bem pouquinho, sendo que é a carne, é a proteína que te dá mais saciedade, que aí vai te ajudar no emagrecimento. Então, assim, gente, eu não sou especialista nisso. Procurem um médico, um nutricionista para poder orientar vocês em relação a isso. Mas esse hábito de comer proteína em todas as refeições tem me ajudado exatamente nessas duas coisas. No ganho de massa muscular e comer mais de forma saudável. O nono hábito que eu coloquei aqui é consumir coisas que edificam a minha vida. E esse hábito aqui, ele é muito legal. Ele é um hábito que tem me dado força para viver os 60 dias do desafio que eu estou fazendo aqui. Para quem não sabe, eu estou fazendo um desafio, eu e minhas amigas, de 60 dias criando a vida dos nossos sonhos, né? Dos meus sonhos. E esse hábito aqui foi um dos hábitos que eu adicionei para viver durante esses 60 dias. Por que ele é um hábito de extrema importância para você poder adicionar aí na sua vida também, na sua rotina? Porque ele é um hábito que mexe com uma frequência da sua vida, a frequência que você quer atingir, digamos assim, a mudança de vida que você quer, entendeu? É assim que eu vejo. Gente, tudo que a gente consome, ele fica ali ocupado na nossa mente. Então, se você está consumindo coisas tipo música triste, está consumindo vídeos de histórias muito tristes, sabe? Aquelas coisas assim que deixa você mal o dia todo, fica vendo notícia ruim de acidente, disso e daquilo, que deixa a gente muito mal. Isso acaba minando a sua energia para você fazer o que precisa ser feito durante o seu dia, para você viver a vida que você quer viver. Então, comece a ouvir coisas que vão te levar para um próximo nível, que vão te deixar animado, que vão te deixar com gás. Histórias que inspiram, sabe? Coisas que vão te deixar animada para você viver tudo que você precisa viver na sua vida. O 10º hábito que eu coloquei aqui é tomar sol e vitaminas. Gente, claro que com supervisão médica, tá bom? Eu tô falando isso porque eu já vi muitas mulheres que estão xoxa, capenga, que estão ali, eu tô desanimada, eu não sinto vontade de fazer nada na minha vida, não sei o que lá. Tá ali falando que tá depressiva, fala que tá com depressão, fala que tá com isso, que fala que tá com aquilo. E no final das contas é só falta de vitamina. E eu tô falando isso também por experiência própria. Porque já teve época também de eu estar passando muito mal, de eu estar dormindo o dia todo, de eu achar que eu estava voltando até depressão, estar depressiva. E na verdade era só falta de vitamina. Eu estava com a minha vitamina D baixíssima e vitamina B12 também. Mas isso eu só descobri porque eu fui no médico, fiz os exames e descobri, fiz a suplementação. Então assim, gente, tomem sol, sol é muito bom, tá? Pra gente tomar. E faça a suplementação de vitaminas se necessário. Para isso, vocês precisam ir no médico, tá? Então, esse é um hábito que a gente sempre tem que estar se policiando. Sempre tem que estar vendo, porque às vezes você acha que não está conseguindo realizar na sua vida e, na verdade, é só falta de sol, de um solzinho, falta de uma vitamina, de uma suplementação. Então, esses foram os 10 hábitos que eu venho colocando na minha rotina, que eu venho exercitando e que já vem me trazendo resultados. Vocês viram aí que são hábitos simples, hábitos que você consegue começar a aplicar aí na sua rotina hoje mesmo. E assim, gente, tem outros trocentos hábitos que eu quero adicionar também na minha rotina, mas que eu já falei isso até em outro vídeo aqui do canal, a gente não consegue adicionar muitos hábitos ao mesmo tempo. E se a gente for adicionando muitos hábitos ao mesmo tempo, quer mudar de vida e quer mudar tudo de uma vez, provavelmente a gente não vai conseguir, a gente vai se perder no meio do processo e a gente não vai conseguir sustentar.
Então esses são os hábitos básicos que eu venho implementando já tem algumas semanas, eu já venho revendo resultados e que eu acho que é um pontapé inicial para você também que quer mudar de vida, mas não sabe nem por onde começar. Era isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. Não se esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo, de comentar o que você achou ou a falar algum hábito que você coloca aí na sua rotina também que tem te ajudado. Não se esqueça de compartilhar aqui comigo, tá certo? E é isso, beijo e até o próximo vídeo.